Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode mudar o jeito como a gente enxerga a inteligência artificial nos negócios. Porque a questão não é só usar a IA para acelerar processos que já são lentos. O ponto é usar essa tecnologia como uma força para literalmente implodir a burocracia. E tudo começa com essa frase que é simplesmente perfeita. Muita gente confunde processo com progresso. É ou não é a mais pura verdade? Sabe aquela armadilha clássica do mundo corporativo? Aquela sensação de estar sempre ocupado, correndo, seguindo processos. Mas, no fim do dia, o progresso real mesmo não aconteceu? E é exatamente esse o nosso primeiro ponto. Aquele ciclo que parece não ter fim, né? De reuniões, aprovações, fluxogramas, tudo isso consome semanas e semanas. Enquanto isso, lá fora, o mercado, o cliente, o mundo já mudou de direção completamente, já está em outra. E aí, diante desse cenário, surge aquela visão mais comum e, sinceramente, a mais equivocada sobre a inteligência artificial. A de que a função dela é só pegar esses mesmos fluxos de trabalho lentos e fazê-los rodarem um pouquinho mais rápido. É uma visão perigosamente limitada. E é isso que nos leva ao ponto central, a verdadeira disrupção. O poder de transformação da IA vai muito, mas muito além de só ganhar um pouco de eficiência. A parada aqui é reinventar o próprio trabalho. Por quê? E esse é o ponto crucial. A grande virada de chave da IA não é sobre automatizar o que a gente já faz. Não se trata de pegar a ineficiência e simplesmente digitalizar ela. É sobre implodir a maneira como as coisas são feitas. É desmantelar os sistemas antigos, questionar cada etapa e reinventar o trabalho lá na raiz. A IA não veio para ser um band-aid, um conserto rápido. Ela veio para reconstruir do zero. Tá, legal. Mas onde é que essa implosão acontece na prática? Em que áreas a burocracia tradicional começa a tremer na base? Vamos ver alguns exemplos bem concretos. Basicamente, essa transformação acontece em três frentes. Primeiro, a gente sai da opinião para ir para a decisão baseada em dados. Segundo, é o fim daquele gerenciamento que só serve para aprovar papelada. E terceiro, a estratégia deixa de ser reativa para se tornar pura antecipação. Vamos falar do primeiro ponto. Chega de reunião de 2 horas dominada pelo eu acho que. Com a inteligência artificial analisando dados em tempo real, a estratégia para de ser um palpite e vira um cálculo de probabilidade. Isso sim é agilidade de verdade. E isso nos leva direto para os gargalos. Pensa bem, se um processo na sua empresa precisa de 5 assinaturas manuais para poder avançar, ele não é só lento, ele já está morto e talvez ninguém tenha percebido. É o sintoma de um sistema que não funciona mais. E a solução que a IA traz não é um ganho pequeno, incremental. Enquanto a gestão tradicional fica feliz com melhorias de 10%, a IA pode auditar, validar e liberar fluxos de trabalho em tempo real. O ganho de velocidade aqui não é pequeno, ele é exponencial. A gente está falando de algo na casa de 1000%. É outro jogo. E claro, isso muda a natureza da estratégia. A burocracia vive olhando pelo retrovisor, sabe? Analisando os relatórios do mês passado. A IA disruptiva não. Ela está com o olho no para-brisa, detectando padrões de mudança no comportamento do cliente ou na perda de margem, enquanto as coisas estão acontecendo. É muito importante entender uma coisa. Uma vez que essa transformação começa, não tem mais volta. O caminho é de mão única. As empresas que adotam essa mentalidade criam uma vantagem competitiva tão grande que as outras simplesmente não conseguem mais alcançar. O que nos leva ao benefício estratégico final disso tudo. Porque não se trata só de fazer as coisas mais rápido. É sobre algo muito, mas muito mais valioso. O ganho estratégico real não está em ganhar tempo. Está em comprar vantagem competitiva. Pensa assim, quem usar a IA para eliminar o trabalho repetitivo e burocrático, libera o cérebro da equipe. Libera o talento humano para o que realmente gera lucro. Criatividade, relacionamento com clientes, desenvolvimento de novos negócios. Então, fica aqui um alerta bem sério. Se a sua empresa ainda trata a IA como um projeto de TI, uma coisa isolada, e não como o coração da estratégia, ela está só digitalizando a própria lentidão. É como colocar um motor de foguete numa carroça. Simplesmente não vai funcionar. Para a gente fechar essa análise, fica uma reflexão. Uma pergunta que, como a própria fonte diz, é dura, mas é absolutamente necessária para qualquer profissional, qualquer líder hoje em dia. Então, pense com honestidade.
Quanto da sua semana é gasto só alimentando a máquina da burocracia interna e quanto tempo é realmente dedicado a mover o ponteiro do negócio, a fazer a diferença? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da sua carreira e também o da sua empresa.